pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria que nós pudéssemos fazer uma conta de matemática para a gente entender esse evangelho de hoje, porque pode parecer apenas uma história. Um homem que morreu, que era amigo de Jesus, e que Jesus, sentindo-se comovido por dentro, foi lá e ressuscitou o morto, para que Lázaro vivesse de novo, como se isso fosse uma coisa importante para Jesus, ressuscitar alguém que ele amava. Isso aí é importante para todos nós. Quem é que não quer ressuscitar aqueles que já morreram? Quem é que não quer? Eu gostaria de ressuscitar a minha tataravó, que eu gostava dela demais. Se eu pudesse dizer: Dona Maria, vem para fora. Mas vamos pegar um pedacinho desse evangelho que a gente não dá conta. Alguém vai avisar Jesus que Lázaro está doente. Jesus fica sabendo da notícia que Lázaro que está doente, e o evangelho diz que Jesus permaneceu ainda passeando ali por onde ele estava por quantos dias? 2. Quando Jesus chega até a casa de Marta e Maria, há quantos dias Lázaro estava sepultado? 4. Então quer dizer que Jesus ficou 6 dias sem ver Lázaro. Lázaro já estava morto quando foram avisar, não foi? Sim ou não? Sim. Mas por que esse número 6 no Evangelho de João? Em quantos dias Deus criou o mundo? 6 dias. E no 7º dia ele descansou. Porque o 7º dia significa o dia da perfeição, o dia da ação de Deus, o dia da contemplação do mistério de Deus. Basta a gente perceber, quando que a gente celebra para um morto uma missa, a missa mais importante para o morto, a de corpo presente ou a de 7 dias? 7 dias. Então vocês conseguem perceber que o evangelho, ele não está tratando de morte corporal, ele está tratando de morte espiritual, porque para Lázaro foi uma experiência única. Jesus falou: Lázaro, vem para fora, e Lázaro saiu. Mas para nós esse evangelho tem que ter um sentido. Ou seja, na nossa vida, a gente pode viver segundo a nossa mente, a nossa cabeça. E aí a gente cai no pecado. A gente morre. A gente deixa de viver uma vida livre. Vocês imaginam? Muita gente diz assim: eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Isso é liberdade? Não. A liberdade está em você fazer aquilo que traga para você algum bem. E eu vou dizer para vocês, olha, quem cumpre os mandamentos é livre ou é escravo? Quem cumpre as leis é livre ou é escravo? Livre. Vocês conseguem perceber que o que Jesus está dizendo para nós hoje é o seguinte: se a gente permanece com a nossa mente, agindo de acordo com a nossa vontade, agindo de acordo com os nossos impulsos, nós cometemos o pecado. Mas quando nós nos permitimos ser conduzidos pelo Espírito de Deus, e o que a segunda leitura nos diz, aqueles que acreditam em Jesus são conduzidos pelo Espírito de Jesus e por isso são felizes, nós começamos a compreender que
a nossa vida, quando Cristo entra nela de verdade, quando o Espírito dele age em nós, nós não precisamos ter medo de nada, nem da morte física, porque ela não é capaz de tirar o poder que Deus nos deu. Você, quando vê um morto aqui, a gente sempre passa com os nossos amigos que morreram na igreja. A gente diz o seguinte: olha, a vida dessa pessoa acabou. Não, está começando em um outro plano. Mas nós não podemos negar a realidade da morte, porque seria algo muito bestializado e muito burro. A morte, ela existe. A morte física. O que nós não podemos permitir é que a morte espiritual, ela tome conta de nós. Quando nós pegamos hoje a primeira leitura do profeta Ezequiel, se você tomar a leitura inteira, vai dizer que Ezequiel olhou para um campo, e esse campo estava cheio de ossos ressequidos. Ossos ressequidos significa aqueles que morreram, haviam morrido há muito tempo. E quando o profeta Ezequiel, ele propõe a palavra de Deus para aqueles ossos, os ossos começam a se juntar, começam de novo a criar carne, e aqueles ossos ressequidos voltam de novo a serem pessoas. O que significa esse campo cheio de ossos? A nossa vida vivida no pecado. Quando nós estamos vivendo no pecado, nós não produzimos nada de bom. Basta você perceber, olha, tem gente que acha que o pecado é um bom lugar para estar, mas porque não experimentou a graça de Cristo. Por exemplo, vou dar um exemplo, não sintam-se mal com isso. Quando você levantou um falso testemunho de alguém, digamos, você inventou que Antônio roubou R$500 de José. Você inventou isso porque alguém veio te contar e você deduziu. Foi Antônio que roubou o dinheiro de José. Você consegue colocar sua cabeça tranquila no travesseiro, sabendo que aquilo ali pode ser uma mentira? Pior que consegue. A gente consegue, porque a gente é sem vergonha. A gente consegue porque a gente não consegue perceber o efeito do pecado. Agora, aí eu vou dar para vocês a notícia. Se uma outra pessoa, por exemplo, a Maria, viu que foi outro que pegou e disse, não foi José que pegou o dinheiro de Antônio, aí você sente a dor de ter inventado a mentira. Conseguem perceber que a morte, ela só é revelada a nós quando nós somos apontados como culpados. Por exemplo, tem gente que mente com a cara mais lavada do mundo, mas na hora que alguém descobre a mentira e joga na cara da pessoa, o que acontece? Ela fica toda desconcertada. Porque viver no pecado é algo que nos deixa inquietados. Por isso que quando Ezequiel vai falar sobre esse campo dos ossos ressequidos, ele está dizendo, os ossos ressequidos, eles têm vontade de voltar à vida? Não. Mas quando escutam a palavra de Deus, eles começam de novo a criar carne. Eu pergunto para vocês, Lázaro estava sepultado há 4 dias. Se Jesus não tivesse ido lá, aberto o túmulo de Lázaro, o que aconteceria com Lázaro? Continuaria morto. Mas Jesus, pelo poder do Pai, ele se aproxima do lugar onde Lázaro está sepultado e diz uma palavra. Ele fala o quê? Lázaro, vem para fora.
Mas Lázaro não estava morto, como é que Lázaro ia escutar? Vocês conseguem perceber que o Evangelho, ele não fala de morte de corpo, mas fala de morte espiritual, de alma. E é isso que Deus fala para mim e para você hoje. Antônio, Márcio, Bruno, Breno, Giovana, vem para fora. Sai da situação de pecado e começa a viver uma vida nova que eu vou te dar a partir do Espírito. E é o que nós lemos na segunda leitura hoje. Os que vivem segundo o Espírito possuem Jesus dentro deles, ainda que seu corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, o seu espírito está cheio de vida, só esperando o convite de Deus para sair do lugar ruim e vir para o lugar bom. Todos que se confessaram aqui, eu não sei quantos, porque eu fiquei no cantinho ali, mas vi alguns, e alguns estão aqui na missa. O que você sentiu na hora que o padre disse, você está absolvido dos seus pecados? É como escutar essa palavra de Jesus, fulano, vem para fora. Sai desse lugar de morte e vem para um lugar de vida. E é interessante o que nós vamos rezar no prefácio da missa de hoje. Escutem bem, é maravilhoso, a igreja é maravilhoso. Só não ama a igreja quem não conhece essa igreja nossa. Que se você for em qualquer outra igreja, eles vão escolher o evangelho mais fácil, vão escolher os evangelhos que vão de acordo com a vontade. Aqui não. Aqui a gente lê o que está dito para a gente ler. E olha o que nós vamos rezar hoje no prefácio da missa. Diz assim: verdadeiro homem, Jesus chorou o amigo Lázaro. Jesus, ele chora a nossa morte. Você imagina, o Senhor fica feliz quando nós vivemos no pecado? Sim ou não? Não. O Senhor fica feliz quando a gente desvirtua os nossos caminhos? Não. O Senhor fica feliz quando a gente, achando que é livre demais, realiza tudo o que quer, mas lá na frente é ferido de morte? Não. Então, como homem, Jesus, ele chora a nossa morte. Mas não para por aí. Continua. Mas, como Deus vivo e eterno, Deus ressuscitou Lázaro, tirando do túmulo. Olha o paradoxo. Jesus é homem e Jesus é Deus. Como homem, ele chora. Mas como Deus, ele nos ressuscita. E aí, continua o prefácio. Compadecendo-se da humanidade que jaz na morte do pecado, por seus sagrados mistérios, Jesus nos eleva ao reino da vida nova. Olha que riqueza que está aqui. Eu ia rezar esse prefácio, talvez vocês nem iam perceber, mas vejam, diz, Jesus como homem, ele chora os pecados que nós cometemos. E sente, 2 vezes é dito no Evangelho que Jesus fica comovido. Comovido significa o quê? As entranhas de Jesus, elas começaram a doer. Alguém já teve uma dor de barriga aqui? Por exemplo, você está na igreja, passa uma dor que vem de cá para lá, se você não for no banheiro, você morre. A palavra comovido é isso. Não tem jeito de você não sentir. Não tem jeito de você não dar, porque se você não der notícia, faz na calça. Olha, Jesus então, comovido 2 vezes pela morte de Lázaro.
mas com o poder de Deus ele diz: Lázaro, vem para fora. E Deus diz isso para mim e para você hoje. Vem para fora. Significa o quê? Sai da caverna, da morte, sai do túmulo, recupera a vida, porque você está vivendo como um morto. Você está vivendo uma vida ruim, você está vivendo uma vida fétida, uma vida onde há podridão. Lembra de quando Jesus, ele conversando com os fariseus, ele diz, fariseus hipócritas, vocês por fora parecem todos bonitos, são sepulcros caiados, mas por dentro só há podridão. Essa podridão nos vem do pecado. Quem se confessou na última sexta-feira tem pecado? Talvez não cometeu nenhum pecado, nem ontem, nem hoje. Veja, nós estamos vivendo na liberdade. Eu não confessei não, que não deu tempo, então eu vou ter que buscar minha confissão amanhã. Paciência, de todos aqui, se todos confessarem, eu sou o pior. Que pena, né? Mas amanhã eu vou resolver isso, se Deus quiser. Vou sair do túmulo amanhã. Mas quem saiu do túmulo já está numa vida nova. Já reexperimentou. É claro que nós vamos morrer de novo por causa do pecado. Sim, porque a gente é fraco. Amanhã ou depois, nós vamos cometer erros. Mas não se esqueça, Jesus estará sempre disposto a nos chamar para fora. Só não vai sair quem não ouvir. Olha que bonito isso. Por que nós estamos celebrando esses 7 dias, o centenário das dores, sentindo no coração as dores de Maria, aquilo que Jesus sentiu no seu corpo, para que nós tomemos consciência, viver no pecado não é só sofrimento para mim e para você, não, é sofrimento para Deus. É igual um pai e uma mãe que vê um filho num lugar que ele não gostaria. Por exemplo, você acha que a mãe e o pai, ou um irmão, ou um parente, gostaria de ver seu filho ou sua filha caído bêbado na rua? Você acha que uma mãe, um pai, alguém que ama a esposa ou o esposo, vê aquele que ama deitado na rua, porque fumou demais droga e está ali, perdeu sua dignidade? Ninguém quer ver isso. Deus também não quer nos ver assim. Por isso que, insistentemente, Ele nos convida à conversão. Insistentemente, Ele se comove como ser humano de nós. Mas Ele não fica na comoção. Ele nos chama a vir para fora, a sair do mal, a alcançar o bem. Que Deus ajude a mim e a você a experimentar esses 6 dias que Jesus passou longe de Lázaro. É importante, às vezes, tomar consciência da nossa morte, para que na hora que Jesus chamar, eu estar desperto para dizer assim, presente. Aqui a maioria de vocês já estudaram. Quando o professor chama seu nome, ele grita, Antônio José da Silva, e o Antônio José da Silva está meio desorientado, está preocupado com outras coisas, ele não responde presente, o que o professor coloca lá para ele? Falta. Mas se ele estiver atento, não, está na hora da chamada, vou botar os meus ouvidos aqui, qualquer sinalzinho do meu nome, eu já grito, presente, professora, estou aqui, ó. Deus também é assim conosco. Ele está chamando, Ele está gritando. Agora, quem está desapercebido na vida, quem não viveu bem a quaresma, quem não conseguiu fazer um bom exame de consciência, não ouviu e vai continuar morto. Agora, quem ouviu foi ressuscitado. E nós precisamos manter isso nas nossas vidas,
É claro que a fraqueza humana, o pecado ainda vão nos atormentar, sim. Nós vamos continuar vivendo, sim, mas a gente vai poder, quando for necessário, quando o pecado pesar, se aproximar do Padre e dizer: Padre, eu errei de novo, me perdoa. E Deus perdoa quantas vezes for necessário. Deus nos chama do túmulo quantas vezes for necessário. Amém?